Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e temos escolhido a última temporada de You, que é a quinta temporada. Ela tem 10 episódios, a nota na IMDb é uma nota boa, tem 7.7 de 10. A série é criada por Greg Berlanti, ele é conhecido pelo filme Com Amor, Simon. Então vamos falar dessa temporada aí que finalmente terminou, né? Depois de longas 4 temporadas, finalmente chegou a última, que mostra a história do Joe. A Kate está bem de vida, ela conseguiu pegar o Henry de volta, né, que é o filho que ele teve com a Love. Tá tudo certo na vida dele, até que a gente vai vendo que com o passar do tempo, a Kate ela é um pouco incontrolável, ela começa a fazer umas coisas que as irmãs dela nem o tio dela aprovam. E com isso, quem estava por trás de tudo era o tio dela, o tal do Bob, que era o maior aliado dela. O Joe descobre isso, ele tenta primeiro falar com ela, ela fala que ele não vai matar mais, que ele se tornou uma pessoa boa, faz 3 anos que ele não mata mais ninguém, consegue ter uma vida pacata, né? Bem de vida, mas bem pacato, já que ele comprou a livraria de volta, né? Mas nem inaugurou ela, deixou ela lá só pelas memórias, né? Muito tempo lá parada. E aí, quando que a Kate fala que ela que vai resolver os problemas, ela senta, fala com o tio dela, o tal do Bob. O Bob fala que vai tirar ela, que desculpa pelo que ele vai estar fazendo, mas ele vai lançar uma bomba pior que a outra para queimar ela e tirar ela como CEO. Só que ela chega e fala com o Joe, fala que vai ter que matar ele mesmo, pessoal. Quando ele chega lá, a primeira coisa que ele vê é que não tem câmera, a câmera está desativada. E também que o alarme de segurança está aberto. Então você vê a arrogância do tio dela. Ela pega um negócio do próprio tio dela, estrangula ele, coloca no e-mail dele uma carta de suicídio, falando que denunciou, que ele estava se arrependido e decidiu se suicidar. E até aí beleza. Até que o grande problema é que a gente descobre que o Henry quebra o nariz da filha da Regan. Com isso ela até chama a polícia e vai fazer um caso, um BO contra ele, se o Joe e a Kate não pedirem desculpa para ela. E, no caso, ele seria expulso, já que essa escola não aceita briga nem nada. Com isso, a Kate engole o próprio orgulho junto com o Joe, decidem fazer um jantar para pedir as pazes, né, já que não quer que o Henry seja expulso. E aí eles vão conversando, até que a Regan, como é muito arrogante, fala que vai ter que pagar uma cirurgia para a filha dela, a Kate concorda. E aí ela fala que vai ter que pedir desculpas e ele não estudará na mesma escola com ela. Com isso, o Joey vai ficando irritado, mesmo assim, decide baixar a bola e pedir desculpas. Quando ele pede desculpa, a gente vê que o Henry sai do nada, manda a boca tá com uma faca nela. Só que aquelas faquinhas de passar manteiga, ou seja, nem machuca pra valer, mas a gente já vê que ele tem tendências psicopatas que nem o pai tinha, né? Ou tem. E aí, com isso, a Regan fica brava, fala um monte de coisa, e aí o Joe tem aquela grande ideia do quê? De tentar ir fazer a matança novamente. Só que o grande problema é que quando que ele vai atrás dela, ele acaba pegando a irmã errada, que na verdade ela traía a irmã com o próprio marido, né? O Harrison traía a Regan com a Mad. E quando que o Joe descobre que a Mad sempre chamava ele de amorzinho, pensa, puta, ferrou, e agora o que eu faço? Peguei a gêmea errada. Porque ele nem imaginava que ela traía a própria irmã. Só que a Mad era uma pessoa mais controlada. Mesmo sendo bêbada, o Joe conseguia controlar. Só que a gente vai vendo mais pra frente que a Mad não era tão idiota quanto ele imaginava. Ele achou que ele ia abrir aquela jaula, né, aquela porta, aquele lugar que ele trancava as pessoas na livraria. Ele achou que ia abrir aquele lugar e ela fugir de boa e não ia falar nada. Só que ela começa a ameaçar ele começa a entrar em desespero. E para ajudar ainda o Joe, como sempre, aparece uma mulher misteriosa que invade a livraria. Na verdade, ela fala que ela estava pegando os livros emprestados. O Joe vai achando estranho, mas deixa ela primeiro a pegar um livro emprestado. A segunda vez, ele deixa ela ir embora porque achou que ela estava roubando as coisas. Até que ele decide querer dar um emprego para ela. No início, ela achou que era zoeira, mas ele viu que reinaugurar
e voltar às tendências psicopatas, né? Só que o grande problema é o que ele faria com a Mad, pessoal, porque a Mad é inocente, ela não tem nada a ver com a história da irmã, que é um verdadeiro demônio, a Regan, né? E aí ele vai tentando falar com a Kate. A Kate fala que ele não vai matar nunca mais porque ela vai resolver os problemas, ele vai ficando irritado. Só que a gente conhece o Joe, né? Ele é impulsivo. E o grande problema é que ele vai começando a gostar da tal da Bronte, vai se encantando com o charme dela, com a escrita dela, com o entendimento dela dos livros, que ela fala umas citações. E ele vai se encantando para variar aquele verdadeiro você, por isso que chama Você a série, né? Sempre é o você que encanta ele. E aí o que ele vai fazendo, pessoal? Ele vai se encantando e vai inaugurando. Só que o problema é que a Bronte tem um ex-namorado insuportável, que é o tal do Clayton. E o Clayton, à primeira vista que ele encontra ele num negócio de poesia lá, que ela lia, e ela fala que ela está devendo dinheiro para ele. Só que a gente vê que é uma situação meio estranha, não é apenas isso. E também quando a gente, na inauguração da livraria, ele vem e agarra ela firme, o Joey vai lá e impede, eles finalmente conseguem ficar juntos, né? Ele vai se desencantando, né, com a Kate, que vai vendo que só usou ele para matar o Bob para continuar como CEO, continuar por cima. E aí ele vai se encantando cada vez mais por ela, ele vai achando que mesmo ela sabendo que a escrita dele, que as coisas que ele faz são coisas bizarras para Kate, mas para Bronte na verdade não são bizarras. E aí descobre que o nome dela é um outro lá, que ele procura e vai conhecendo a vida, vai confiando nela. E aí vai passando o tempo, a gente vê também que o Joe vê que vai parar por aí, que ela falou que ela vai soltar bomba atrás da Kate para ferrar ela. E ela também descobre o passado bizarro do Joe lá na Inglaterra, que ele matou aquele cara lá famoso. E com isso ela vai ameaçando ele, eles se enfrentam, ele descobre que ela é mais resistente que ele imaginava, ela até dá umas porradas nele, aí ele consegue impedir ela com daqueles pinos de jogar boliche e coloca ela na mesma câmera que a Mad. Só que aí o Joe é esperto, pessoal, ele decide fazer o quê? Ele decide ver se a Mad vai ter coragem de matar a Regan. Se ela tiver coragem, ela vai tomar o lugar dela, já que elas são gêmeas. Ele descobriu ainda que a verdadeira mãe da Gretchen, na verdade, é a Mad, que ela sempre amou o Harrison e a Regan sempre fez a vida deles um inferno. E aí tem um grande problema, ela descobre também publicamente que ela foi traída, e com isso tem aquele acordo de núpcias, de casamento, que se trair ele vai ficar sem nada, ela vai ficar com toda a grana, então ela vai entrando em desespero. E aí quando tranca, a Regan fica aloprando a Mad, fala que ela não tem coragem, que ela não pensaria em duas vezes antes de matá-la, até que a gente vê que o Joe sai e vai atender, vai ficar com a Bronte lá, que acontece uma emergência. E quando ele vê isso, ele descobre que a Mad acaba matando realmente a Regan e tomando o lugar dela. E o plano dele é o que, pessoal? Como que ela ia ter o voto de conselho e conseguir tirar a Kate? Ela ia fingir que ela era a Regan, mesmo ela sendo boazinha, ela ia ter que adquirir aquela personalidade má. Só que o problema é que a Mad não tem psicológico para ser má o tempo inteiro. Então ela via a filha dela, que ela não tinha nem contato direito, e via o homem dos sonhos dela, só que ela sempre tinha que bancar a mandona, né? Aquela pessoa fria que a Regan era. E aí o Joe tem uma ideia, ele fala para ela enrolar um mês, que daqui a pouco ele ia conseguir fazer com que ela sumisse, e ela seria para sempre a Regan. Só que, como eu disse, ela não tem psicológico. A primeira vez ela liga pro Joe desesperada, ele fala para ela dar um tempo, só que o grande problema também que a Bronte não é aquela pessoa que o Joe imaginava. Ela some misteriosamente e depois invade o lugar que o Clayton morava. Quando ele invade, ele vê no e-mail que ela estava no mesmo lugar que o Clayton. Com isso, ele liga para o restaurante de volta, pega a localização e vai atrás dela, porque ele não está nem aí mais com a Kate nem nada, né? Que ele se encantou de verdade com a Bronte. E aí quando ele vai lá, ela pega um taser, dá nele, depois ela pede desculpa porque eu jamais imaginou que ele invadiu o lugar lá.
Eles começam a se relacionar de novo, só que o grande problema é que de madrugada aparece o Clayton revoltado e começa a brigar com ela. E aí a gente pensa que é por causa que é a grana que ele está devendo ou porque ele tem ciúmes do Joe. Só que as coisas não são bem assim, pessoal. Quando que o Joe tá prestes a matar o Clayton, que ele estava machucando a Bronte, vem duas meninas que era a Dominique e a Fênix. A Dominique era a namorada do Clayton, no caso, né? E aí ela vem e começa a gravar ele e prova que ele é um psicopata. Com isso, ele é preso. Só que como que a Kate não quer manchar a vida dela, mostrando que o marido dela é um psicopata, um assassino, ela consegue colocar tudo isso por baixo dos panos. Só que ela faz uma grande coisa arriscada aqui. O que ela faz, pessoal? O maior medo do Joe é perder o Henry. Querendo por não querer, ele ama dele de verdade, né? E aí o que ele faz? Ela pega, para ele assinar um monte de coisas na delegacia. Só que uma delas era a guarda provisória dela com o Henry. Quando ele descobre isso, ele fica emputecido, vai atrás dela, começa a falar um monte. Aí ela fala, bem feito, ninguém mandou você ficar com aquela mulher, você não me deu valor dessas coisas, e você é um assassino e vou fazer com que o Henry não seja que nem você. Que era o que a Love falava, né? Que ela tinha medo que o Henry seria igual ao pai. E aí vai passando o tempo, ela fala que ele vai continuar com dinheiro e tudo mais, continuar a vida dele. Só que a gente vê que esse grupinho, pessoal, na verdade a Bronte, ela era... Lembra da Beck da primeira temporada, aquela loira que escrevia as poesias, que foi o Joe que se encantou pela primeira vez? A gente descobre que a Bronte, na verdade, era amiga dela, pessoal. E quando que ela descobriu que ela foi morta, ela formou um grupinho daqueles de internet que são sobreviventes, né, das pessoas que o Joe matou. No caso, a gente descobre que o Clayton, na verdade, é filho do Dr. Nick. Quem é o Dr. Nick? É o cara que ele acusou de ter matado a Beck. Então eles formaram um grupinho para tentar deter o Joe. Só que o grande problema é que a Bronte se apaixonou pelo Joe de verdade, pessoal. Ela caiu na mesma armadilha que várias caíam e que falavam que todas as mulheres que se encantavam pelo Joe eram burras, na verdade, né? Porque elas se achavam tão inteligentes, mas não viam um psicopata do lado dela. E ela vai se encantando, ela até inocenta o Joe falando que ele matou o Clayton para proteger ela. Foi em legítima defesa, ela explica todo o caso para o detetive. Só que o grande problema é que o Joe quer se vingar de cada um deles. E aí, outra coisa que ele precisa fazer é limpar a vida dele, já que ele está agora conhecido como um assassino nos jornais e ele não vai conseguir nunca a volta da guarda do Henry. E aí ele decide fazer o quê? Ameaçar a Mad, falando que se não ajudar ele vai soltar o vídeo que ela matou a própria irmã. Ela decide pegar essas pessoas do TikTok famosa, tal da Kim Kramer, que é aliada da família, que ela fala que ela só tem que ser transparente, mas... E aí ele começa a mostrar todo lugar lá, a livraria, ele mostra o lugar que ele armazenava os livros, que ele se emociona também por causa do velho, né, o Muniz, que era o dono da livraria, o verdadeiro, que maltratava o Joe, né, toda vez que ele fazia uma coisa ele trancava ele nesse lugar. E aí a gente vai vendo esses problemas, até que ele consegue limpar a imagem dele, para variar, sempre dá um jeitinho, né? E aí quando que ele consegue limpar, a Kate fica revoltada e decide ir atrás de uma aliada que a gente menos esperava, que é a tal da... Lembra a Nadia da quarta temporada, que acabou sendo acusada de ter matado um professor, que ela tinha um caso, que ela estava trancada lá em Londres? Kate vai junto com o Henry lá. Só que o grande problema é que quando que a amiga dela deixa carregando o celular, o Henry pega o celular, liga pro pai e fala que ele está em Londres. O Joe fica revoltado, né? Como a gente sabe, ele é fissurado por esse moleque. E aí ele fala com ela e começa a falar um monte de coisa, que ameaçar. Só que o Joe também não é burro. Quando é que ele vê que ela bloqueia a conta dele, que ele está tentando ter a vida dele com a Bronte, o que acontece? Ele fica tão revoltado que ele decide ir atrás da Kate para matar. Só que antes ele arma um plano perfeito. Como ele sabia que a Mad e o Harrison, quando o Harrison descobriu que ele
Na verdade, a Regan era a Mad, quando eles iam transar, ela descobriu. O Joe foi lá, tipo, tentar acalmar ele e trazer ele pro lado dele. Tanto que ela fala, faz sua mágica aí de psicopata, vê se dá um jeito no Harrison. Se ele abrir o bico, a gente tá ferrado. E aí ele fala, tá, dou 15 minutos pra você convencer ele. Aí ela consegue convencer, só que ele tem um trunfo. Ele sabe que o Harrison é um verdadeiro bundão e ele vai uma hora entregar o ouro. Ele não consegue aguentar pressão. Então o que ele faz? Ele pega os dentes da Regan e coloca dentro da bolsa dele no armário sem que ele saiba. E denuncia. E também denuncia a Mad pelo vídeo dela ter matado a irmã. Com isso, quando a Kate volta, ela volta sangue nos olhos. E o Joe fica puto porque ele tá sem grana nenhuma. Ela bloqueou todas as contas para ele não rever o Henry. E o que ele decide fazer quando ele vai atrás dela para matar e voltar a ser aquela persona má dele de verdade? Ela consegue impedi-lo. Ela consegue fazer uma armadilha, vai lá, prende ele naquele lugar que ele prendia as pessoas, naquela cúpula, aquela cápsula louca, aquela jaula lá dele, famosa. Prendem ele lá e acham, finalmente a gente vai conseguir ganhar do Joe. Principalmente que pegaram a chave reserva que ele deixava dentro dela e a outra estava com elas. Só que aquele verdadeiro menosprezaram de novo o Joe. Chega a Nadia, começa a falar, vai pegar uma arma, tentar matar ele. Aí a Kate impede até que a gente descobre uma pessoa que a gente nem imaginava que estava viva, a tal da Marianne. Lembra a Marianne da terceira temporada? Ela volta, revela que está viva, que ela sempre teve medo de descobrir que ela estava viva. E quando ele vê aquilo, ele fica impressionado, pensando, eu não imaginava que ela estava viva, coisa que ele já imaginava que ela estava morta faz anos. E aí ela volta de uma forma diferente, só que aí ela é muito importante, por quê? Porque quando que a Bronte vê que a Kate estava fechando todos os círculos do Joe, até fechando a livraria, impedindo que ele entrasse, ela invadiu. Ela fala primeiro com a Kate fala que ela tem 10 minutos para pegar as coisas dela, senão ela vai chamar a polícia por invasão. E aí ela pega as coisas dela e ela entra na livraria, vê que está aberta e entra lá. Só que ela encontra a Marianne, que fala com ela que ela está caindo no mesmo problema que todas as mulheres que se relacionaram com ele tiveram, que é pensar que ele não é um psicopata, pessoal, que ele é uma pessoa boa, que ele é um verdadeiro cavaleiro branco, que todo mundo acha que ele é, nossa, ele vai salvar a donzela em perigo. Só que as coisas não são assim. Ele faz uma verdadeira lavagem cerebral nessas mulheres. E fez também na Bronte, que era a maior aliada da Dominique, tanto que elas brigaram, ela achou absurdo ela ter se apaixonado pelo Joe, só que a Marianne consegue tirar essas coisas da cabeça dela. E aí, para piorar a situação, quando o Joe está preso, ele tinha uma chave escondida no braço. Você vê o nível de psicopata dele, ele escondia uma chave reserva no braço, que ele já imaginava que iam tentar prender ele. E aí quando ele tira a chave, a Kate vai atrás dele, eles brigam. Só que o grande problema é que a Mad volta revoltada, por causa que ela não tem mais nada a perder, que o Harrison, na verdade, assumiu o crime todo, que não foi ela que matou a irmã, foi ele que matou. Ela conseguiu sair inocentada da cadeia, vai lá e decide fazer o quê? Pegar as bebidas dela, colocar na livraria inteira e até a fogo. Aí a gente pensa, nossa, será esse o trágico final do Joe? Não, pessoal, o que acontece? A Bronte vai lá, vê primeiro se a Kate está viva e depois salva o Joe. Tanto que quando ele salva, ele decide pedir ela em casamento, mesmo quase morrendo. E aí a gente vê, a Bronte vai continuar sendo aquela... Só que não, pessoal, a gente vai vendo que na mente dela, ela quer ser aquela pessoa que finalmente vai pegar o psicopata Joe. E aí o que ela faz? Como que a Kate, a gente pensa que ela morreu e ele quer atrás do Henry, que ela sumiu com ele para ele não pegar ele, ainda mais que ele conseguiu confessar para Kate que ele tinha envenenado a Love antes de colocar fogo na casa. Ou seja, a Nadia tinha uma prova para ser inocentada finalmente, que ela mandou antes de morrer. Ele vai para um lugar lá que ele invade junto com a Bronte, só que o grande problema é que ela vai voltando a tentar se encantar com ele. Só que quando que eles vão transar, ela pega uma arma, aponta para ele,
pega o livro da Beck e fala para ele tirar todas as coisas que ele acrescentou, porque isso acabou com a imagem dela, que ele pegou o manuscrito e colocou com as palavras dele um monte de coisa. Só que o grande problema também é que quando que ligam para ele, era o Henry. E aí era a última chance dele falar antes dele fugir para o Canadá, porque ele pretendia fugir para o Canadá junto com a Bronte. A Bronte deixa ele falar com o filho, que era a coisa mais importante, até que o filho fala uma coisa bizarra, que fala que ele matou a mãe dele e que ele, na verdade, era um verdadeiro monstro. Então era tudo aquilo que a Love falou antes de morrer, aconteceu. E ele começa a chorar, e como ele não tem mais nada a perder, ele começa a brigar com a Bronte, ele quase mata ela consegue fugir, só que o grande problema é que trincou o celular. Quando ela volta para casa e tenta chamar a polícia, não consegue, só que ela dá alguma forma de chamar lá de tanto insistir. E ele tá drenado para matar ela, né, pessoal? Ainda mais que ela tá toda ensanguentada, que ele deu um tiro nela na barriga aqui dela. Ele vai atrás dela, se joga na água e começa a afogar ela. Aí ele pensa que ele finalmente conseguiu matar, só que começa um monte de policial cercar a área. E aí, com aquele jeitão Joe dele da vida, consegue matar um policial. Só que quem ele menos espera aparece na frente dele, que é a Bronte de novo, pessoal. Que ela tá com uma arma apontada para ele e fala que finalmente pegou ele, que agora ele já era, ele vai ser preso e vai pagar por todos os crimes. Só que quando ele ataca ela dá um tiro na coxa, vem os policiais, detêm ele e finalmente conseguem prender o Joe, que consegue prisão perpétua. O Nick, que era o pai do Clayton, mesmo morrendo, ele finalmente conseguiu salvar a pele do pai, foi inocentado. Todas as outras pessoas conseguiram continuar com a vida. A gente descobre que a Kate, mesmo toda queimada, continua com o Henry e não acabou morrendo. E também a Nadia consegue lançar finalmente o livro dela e dar a volta por cima. E enquanto a gente vê o Joe preso na prisão solitário, que nem o filho quer mais saber dele, a gente vê aquela mesma situação de um monte de assassino clássico, que recebem as cartas mais depravadas das mulheres, falando que querem ele daquela forma. Ele acha coisa bizarra e fala que quem são as pessoas mais bizarras são elas, são vocês. E acaba dessa forma, que na minha opinião foi uma temporada muito boa. Vamos agora para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, eu gostei bastante dessa temporada. Foi uma das melhores temporadas junto com a primeira e a segunda. Muita gente não gostou da quarta, né, por causa daquele negócio que ele inventou, mas acho que foi necessário para acabar com a história. Sobre essa temporada, como eu disse, achei muito boa, achei bem interessante que criaram essa tal dessa Bronte, que conseguiu finalmente manipular. Finalmente o jogo foi feito de trouxa, né, nessa temporada, que ele sempre saía por cima, sempre estava um passo na frente. Nessa daí a gente vê que ele está um pouco enferrujado, que ele está 3 anos sem matar, então ele até apanha mais que o normal do que antes. O que eu não gostei, pessoal, eu achei que devia ter explicado melhor a história da Marianne, como ela sobreviveu, por onde ela ficou escondida o tempo inteiro e como que a Kate conseguiu encontrar ela, já que ninguém encontrava ela, nem o grupinho da Bronte. E também outra coisa que eu achei estranho, por que não mostrou a Kate sobrevivendo no incêndio? Será que isso daí era tudo planejado pro Joe achar que ela tinha morrido e não ir atrás dela por causa do Henry? Então, essas coisas a gente não vai saber. E também gostei bastante do final, né? Mais do que merecido ele ficar preso lá e pagar finalmente por todos os assassinatos que ele fez, né? Fora os que nem encontraram, que ele sumiu com todo mundo. Então, devido a esses motivos, não vou ficar prolongando, que já deve estar muito tempo, hein? A nota no IMDb 7.7, eu dou nota 9 para a última temporada. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos aí, continuem firme. Muito obrigado e até a próxima.